A luz limpa do laboratório de controle de qualidade não deixa nada escondido. A amostra, um pequeno frasco de vidro com um oligopeptídeo sintético dissolvido em água ultrapura, está prestes a passar por um espectrômetro de massas. A máquina, um cubo de metal do tamanho de uma geladeira, vai atestar se cada ligação peptídica está no lugar certo. Se uma única ramificação estiver errada, o lote inteiro é descartado. Não existe meio termo. E é aqui, nessa bancada de granito claro, que a jornada do Mounjaro começa a ser validada. Muito antes de você sequer ouvir falar dele. Você provavelmente já viu o nome: Mounjaro, o medicamento injetável para diabetes tipo 2 que se tornou um fenômeno global. Você ouviu falar das pessoas que perderam peso, das filas nas farmácias, dos preços que desafiam a lógica do bolso. Talvez você já tenha se perguntado: o que está dentro daquela caneta? A resposta não é um pó branco comprimido, como o paracetamol que vimos antes. Não. Mounjaro é uma molécula muito mais complexa, fabricada por um processo que combina química de altíssima precisão com biotecnologia de ponta. Cada dose é um pequeno milagre de engenharia molecular. E o caminho que ela percorre, do reator à sua geladeira, é o que quase ninguém imagina quando segura aquela caneta pela primeira vez. A história do Mounjaro não começa em uma fábrica farmacêutica comum. Ela começa dentro de uma linhagem de células de ovário de hamster chinês. Sim, você leu certo. Células de hamster. Não é piada. É exatamente esse tipo de revelação que faz você questionar o que mais está escondido por trás de cada comprimido que engole. Se a surpresa de ver uma célula de hamster como reator te pegou, inscreva-se para continuar desmontando o que a indústria não mostra. Na semana que vem, vamos virar um comprimido de pressão arterial do avesso. E me conta nos comentários: qual medicamento você quer que eu desmonte a seguir? Escreve o nome dele ali. A verdade é que o Mounjaro não pode ser fabricado por síntese química tradicional, centésima a centésima, como um comprimido de paracetamol. A molécula de tirzepatida é um peptídeo, uma cadeia de 39 aminoácidos, uma sequência precisa de blocos de construção que precisa ser montada em uma ordem exata. Tente fazer isso num reator de aço com solventes e catalisadores. E você vai ter uma mistura caótica de subprodutos. Uma bagunça molecular que levaria meses para purificar. A indústria farmacêutica descobriu que, para peptídeos, o melhor reator não é de metal. É uma célula viva. A Eli Lilly, a empresa que desenvolveu o Mounjaro, patenteou um processo de produção que usa células de ovário de hamster chinês, as famosas células CHO, geneticamente modificadas para carregar o gene que codifica a tirzepatida. Essas células, cultivadas em tanques de aço inoxidável chamados bioreatores, são alimentadas com um caldo nutritivo rico em aminoácidos, vitaminas e glicose. Dentro delas, a maquinaria celular lê o gene e começa a produzir a proteína, uma cópia de cada vez. Mas aqui está o detalhe que ninguém conta. Não é só a proteína que importa. Para que o Mounjaro tenha efeito duplo, ativando tanto o receptor de GIP quanto o de GLP-1, a molécula precisa de uma modificação pós-tradução específica, uma cauda de ácido graxo que é adicionada por uma enzima especialmente desenhada. Se essa cauda não estiver lá, a meia-vida no sangue cai de 5 dias para algumas horas. O efeito não dura. O tratamento falha. E é aí que a história muda. A produção começa em bioreatores de pequena escala, onde as células CHO se multiplicam até formar uma cultura densa. Milhares de litros de caldo de cultura borbulhando com dióxido de carbono para manter o pH, agitados por hélices que giram a velocidades precisas. A temperatura é controlada a 37 graus Celsius.
a mesma temperatura do corpo humano, porque é onde essas células se sentem em casa. Durante 2 semanas, as células trabalham sem parar, secretando a tirzepatida no meio de cultura. O que você tem, no final, é uma sopa molecular complexa, cheia de proteínas, fragmentos celulares e impurezas. O objetivo agora é isolar a molécula certa. Preste atenção aqui. O processo de purificação é quase tão impressionante quanto a própria síntese. Primeiro, a sopa passa por uma centrífuga gigante que separa as células e os detritos maiores. O que sobra é um líquido turvo, amarelado, que contém a tirzepatida misturada com dezenas de outras proteínas que as células também secretaram. É aqui que entra uma técnica chamada cromatografia de afinidade. Uma coluna cheia de contas de resina revestidas com anticorpos que reconhecem exatamente a cauda de ácido graxo da tirzepatida. A molécula gruda nas contas, enquanto o resto passa direto. Depois de uma lavagem cuidadosa, um tampão especial libera a tirzepatida e ela sai da coluna com uma pureza de mais de 95%. Mas 95% não é suficiente para um medicamento injetável. O corpo humano reage a qualquer impureza. Uma molécula estranha pode desencadear uma resposta imunológica, formando anticorpos que neutralizam o efeito da tirzepatida, ou pior, causam reações alérgicas. Por isso, a solução passa por uma segunda cromatografia, agora de troca iônica, que separa as moléculas por carga elétrica. Depois, uma terceira etapa de filtração por tamanho, que elimina qualquer proteína maior ou menor que a tirzepatida. No final, a pureza ultrapassa 99%. Você está segurando um pó branco e fino, quase etéreo, que é a matéria-prima do Monjaro. E você nunca vai adivinhar o que acontece a seguir. Pare um instante e olhe para o que você acabou de aprender. 3 cromatografias diferentes, cada uma arrancando uma camada de impureza. É esse nível de precisão que separa um genérico bem feito de uma falha catastrófica. Se você quer entender a diferença entre o que a indústria te conta e o que realmente acontece, inscreva-se. Porque nos próximos vídeos vamos mergulhar no controle de qualidade que a FDA exige e que pouca gente sabe como funciona. Deixa nos comentários. Depois dessa purificação em 3 estágios, você ainda acredita que todo genérico é igual? Escreve sim ou não e explica por quê. Esse pó purificado não pode ser simplesmente misturado com água e colocado em uma caneta. A tirzepatida é uma molécula frágil, propensa a degradar-se em contato com o ar, a luz e o calor. Por isso, ela é liofilizada, congelada a temperaturas abaixo de 50 graus negativos, em um vácuo que remove a água por sublimação. O que resta é um pó estável, que pode ser armazenado por meses sem perder potência. Esse pó é o princípio ativo, o coração do Monjaro. Mas a caneta que você compra na farmácia não contém pó. Contém uma solução líquida pronta para ser injetada. Como transformar o pó liofilizado em um líquido estável? A resposta está no que a indústria chama de formulação. Os químicos farmacêuticos adicionam água ultrapura na quantidade exata para reconstituir a tirzepatida. Mas não é só água. A solução precisa conter agentes estabilizadores, açúcares como a sacarose, que protegem a molécula contra agregação, tampões como o fosfato, que mantém o pH em um valor específico para evitar a degradação, e conservantes como o fenol, para impedir o crescimento de micro-organismos. Cada aditivo é escolhido com precisão milimétrica, testado em centenas de estudos de estabilidade para garantir que o medicamento permaneça eficaz por 18 a 24 meses. Imagine a cena.
Uma sala limpa, de classe ISO 8, onde o ar é filtrado e rinçado constantemente. Um técnico de jaleco branco, luvas e máscara opera uma máquina que enche frascos de vidro âmbar, um por um, com a solução de tirzepatida. Cada frasco recebe exatamente 2 miligramas da molécula ativa, medida por uma seringa de alta precisão. A máquina sela o frasco com uma rolha de borracha e uma cápsula de alumínio, que é cravada com um barulho seco. O frasco, agora estéril, é rotulado com o lote, a data de fabricação e o prazo de validade. Depois, segue para a linha de montagem da caneta. A caneta do Mounjaro é um dispositivo de plástico complexo, projetado para liberar a dose exata com um simples giro e um clique. Cada caneta tem um cartucho de vidro que contém o frasco com a solução, controlado por um mecanismo de mola que empurra um êmbolo. Quando você gira a base, uma rosca interna avança o êmbolo até a dose desejada. Quando você pressiona o botão, a mola é liberada e a solução é injetada na pele. O design é engenhoso, sim, mas o que realmente importa é que a caneta inteira, do frasco ao mecanismo de injeção, é montada em salas limpas, sob condições estéreis que eliminam qualquer risco de contaminação. Você já engoliu um comprimido sem saber de onde ele veio. Você já olhou para a cartela, achou que era apenas um punhado de química. Mas aqui, a escala é diferente. A caneta do Mounjaro é o resultado de um processo que começa em uma célula de hamster geneticamente modificada. Passa por bioreatores, cromatografias, liofilizadores e salas limpas, e termina em uma embalagem plástica que você recebe na farmácia. E entre o início e o fim, cada etapa é monitorada por sensores, registrada em laudos de qualidade e validada por exames espectrométricos. Você nunca mais vai olhar para uma caneta de medicamento do mesmo jeito. Agora que você já viu como a tirzepatida começa sua jornada, da célula CHO ao pó liofilizado, já pensou no que acontece depois que o medicamento sai da fábrica? Cada lote passa por um período de quarentena rigorosa, onde amostras são testadas em laboratórios independentes para confirmar a potência, a pureza e a esterilidade. Se tudo estiver dentro dos padrões da farmacopeia americana e das regulamentações da FDA, o lote é liberado. Só então os frascos seguem para as distribuidoras, para as farmácias, para a sua geladeira. O caminho é longo. Dezenas de milhares de quilômetros, atravessando continentes, controles alfandegários e câmaras frias. A molécula que você recebe hoje começou a ser fabricada há meses, em um bioreator do outro lado do mundo. Mas antes, pense comigo. Tudo o que descrevemos até aqui, a síntese em células CHO, a purificação por cromatografia, a liofilização e a formulação, é apenas a metade da história. Porque o Mounjaro não é produzido em uma única fábrica. Ele é o resultado de uma cadeia de suprimentos global, onde diferentes etapas são feitas em diferentes países, cada um especializado em um pedaço do processo. Os bioreatores iniciais estão em uma planta industrial em Indianápolis, Indiana, onde a Eli Lilly mantém sua base. As células CHO são cultivadas em tanques de aço inoxidável de 50 mil litros, sob estrita vigilância de engenheiros de bioprocessos. Mas a purificação, as cromatografias de afinidade e troca iônica, pode ser terceirizada para parceiros contratados na Europa ou na Ásia, dependendo da demanda e dos custos. A liofilização, por sua vez, é feita em instalações especializadas na Irlanda, onde o clima frio e úmido é ideal para manter a estabilidade do pó durante o transporte. Isso levanta uma pergunta incômoda, uma que pouca gente faz. Como garantir que cada elo dessa corrente não cometa um erro fatal?
A resposta está no sistema de qualidade farmacêutica, um conjunto de protocolos que cada fábrica precisa seguir à risca. Antes de um lote sair de uma planta, amostras são enviadas para um laboratório central que realiza testes de identidade, potência e pureza usando cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, e espectrometria de massas. Se um único resultado estiver fora do intervalo aceito, o lote é retido e o elo da corrente é investigado. A rastreabilidade é total. Cada frasco tem um código de barras que conta exatamente qual bioreator produziu a célula, qual coluna purificou a molécula e qual liofilizador secou o pó. Se houver um problema, a origem é encontrada em horas. Você provavelmente acha que isso é burocracia desnecessária. Mas a verdade é que sem esses controles, o Mounjaro que você compra na farmácia poderia variar de lote para lote. Uma dose forte demais aqui, fraca demais ali. O sistema de qualidade garante que cada caneta seja idêntica à anterior, que a molécula que você injeta hoje tenha exatamente o mesmo efeito que a que você injetou no mês passado. E ainda assim, a história não termina. O processo que descrevi até agora, bioreator, purificação, liofilização, formulação, envase, é o que acontece com a tirzepatida que vai para o Mounjaro, o medicamento aprovado para diabetes. Mas, em 2023, a Eli Lilly lançou uma versão do mesmo princípio ativo sob o nome Zepbound, especificamente aprovado para o tratamento da obesidade. A molécula é idêntica. A fábrica é a mesma. O que muda? A dosagem e a indicação na bula. Agora, pense nas implicações. O mesmo pó branco que controla o açúcar no sangue de um diabético também pode ajudar uma pessoa a perder quilos, simplesmente porque a molécula ativa 2 receptores de hormônios que regulam o apetite. E, para chegar a esse ponto, foram necessários anos de pesquisa, bilhões de dólares em investimentos e uma cadeia de produção que envolve células vivas, colunas cromatográficas, liofilizadores e salas limpas em 3 continentes. Tudo isso para que você possa girar uma caneta de plástico e pressionar um botão. Pense no que você acabou de ver. A mesma molécula, 2 indicações, um único caminho industrial. Você nunca mais vai olhar para uma caneta de Mounjaro do mesmo jeito. Cada uma daquelas canetas que você segura carrega dentro de si uma história de reatores, colunas cromatográficas e técnicos de jaleco branco que trabalham em salas limpas do outro lado do mundo. A molécula que atravessa a sua pele hoje começou sua jornada em uma célula de hamster, cultivada em um tanque de aço inoxidável, purificada por processos de separação que lembram mais uma refinaria de petróleo do que uma farmácia. A próxima vez que você ouvir o nome Mounjaro, lembre-se, você agora sabe o caminho. Do bioreator à caneta, da célula viva ao seu braço. E isso, como pouca gente sabe, é o que realmente importa. Do bioreator à caneta, da célula viva ao seu braço. E isso não é apenas um feito de engenharia. É um contrato silencioso entre você e um sistema de produção que você jamais viu. Cada dose que entra na sua pele carrega a assinatura de milhares de decisões técnicas, tomadas em salas limpas e laboratórios de controle de qualidade, em 3 continentes diferentes. O Mounjaro não é apenas um medicamento, é um testemunho de que a indústria farmacêutica, quando opera com o rigor que você acabou de ver, pode transformar uma célula de hamster em uma ferramenta de saúde que atravessa oceanos e chega até você, estéril, potente e precisa. E você, agora, faz parte desse conhecimento.
Cada vez que uma caneta de Monjaro chegar às suas mãos, você não verá apenas um nome famoso. Verá o borbulhar do bioreator, a dança das moléculas na coluna cromatográfica, o silêncio do liofilizador e o clique metálico da cápsula sendo cravada. Verá o caminho inteiro, do início ao fim. E isso, mais do que qualquer bula, é a verdadeira informação que você leva consigo. A última etapa, aquela que o consumidor nunca vê, é a que mais importa. O frasco de vidro âmbar, selado com a rolha de borracha e a cápsula de alumínio, não é o final da linha. Ele entra em uma máquina que o insere no corpo da caneta de plástico, que é montada peça por peça em uma esteira que se move com a precisão de um relógio suíço. Cada caneta passa por um teste de vazamento. Uma câmera de alta resolução filma o mecanismo de injeção enquanto uma pressão de ar simula o disparo. Se uma única bolha de ar aparecer na imagem, a caneta é descartada. Não há reparo. Não há segunda chance. O lote inteiro pode ser retido se a taxa de falhas ultrapassar o limite definido pela engenharia. Depois de aprovada, a caneta recebe o rótulo final: nome do medicamento, dosagem, lote, data de validade. E então, ela é embalada em uma caixa de papelão, que é lacrada com um selo de segurança que o consumidor rompe ao abrir. Essa caixa, por sua vez, é colocada em uma caixa maior, depois em um palete, depois em um container refrigerado que viaja de navio ou avião até o Brasil. Todo o trajeto é monitorado por sensores de temperatura que enviam dados em tempo real para um centro de logística. Se a temperatura subir acima de 8 graus Celsius por mais de 30 minutos, o lote inteiro é considerado comprometido e destruído na alfândega. Agora, pense na escala disso. Milhares de canetas, fabricadas em paralelo, cada uma seguindo o mesmo protocolo, cada uma sendo testada e aprovada individualmente. E você, na farmácia, segura uma delas na mão. O que você está segurando não é apenas um medicamento. É o resultado de um sistema que opera com uma margem de erro tão pequena que beira o impossível. As células CHO que produziram a molécula vieram de um banco de células mestre, congelado em nitrogênio líquido, que foi criado a partir de uma única célula original. Cada lote de produção novo começa com uma amostra desse banco, garantindo que a genética da célula não mude com o tempo. Se houver uma mutação, o banco inteiro é substituído. A rastreabilidade vai até o nível do DNA. E você provavelmente nunca pensou nisso. Quando você gira a base da caneta e ouve o clique, não imagina que aquele som é a assinatura de um mecanismo de mola calibrado para liberar exatamente meio mililitro de solução, nem mais nem menos. Não imagina que a agulha que perfura sua pele foi fabricada em uma máquina na Alemanha, afiada a laser para causar o mínimo de dor. Não imagina que o rótulo da caneta foi impresso com uma tinta especial que não desbota com a luz UV da geladeira. Cada detalhe, do ínfimo ao monumental, é projetado para que você não precise pensar em nada disso. Mas agora você pensa. E essa é a diferença. A molécula de tirzepatida, a caneta de plástico, o frasco de vidro âmbar, o rótulo, a caixa, o container refrigerado. Tudo isso forma um sistema que começa em uma célula de hamster geneticamente modificada e termina na ponta dos seus dedos. Não há mágica, não há acaso. Há apenas engenharia, química, biologia e logística, operando em sincronia para que uma simples injeção possa mudar o curso de uma doença. Você nunca mais vai abrir uma caneta de Monjaro sem lembrar do borbulhar do bioreator.
do cheiro de solvente na sala de purificação, do silêncio do liofilizador, do clique metálico da cápsula sendo cravada. E mais importante, você nunca mais vai duvidar de que o que está dentro daquela caneta é o resultado de um processo que vale cada centavo do seu preço. Do bioreator à caneta, da célula viva ao seu braço. Esse é o caminho que quase ninguém vê. E você agora viu.